Só existe uma verdade, presidente. A única pessoa que sofreu, um político nesse país, que sofreu uma tentativa de assassinato, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Correr atrás das imagens das câmeras aqui de Brasília para ver o que aconteceu esse dia, ou para ver o que aconteceu no 8 de janeiro, não vaza. Pior, o delegado presidente dos inquéritos, prezado Alan Garcês, passou a ser o diretor de inteligência da Polícia Federal, Aloysio Mendes. Onde é que tá o cara que escreveu para a Folha de São Paulo, Zuco Gilvan, desejando a morte do presidente Jair Bolsonaro? O outro lá, dizem que se matou com fogos de artifício, deitou a cabeça para cima com os fogos de artifício. Tô achando isso meio estranho. Tem que analisar essa imagem para ver certinho se ele não foi de repente alvejado. E as imagens do 8 de janeiro que Flávio Dino não deu. Mas ao que parece é um conluio, onde até o ministro da Justiça de Lula vira ministro da STF e o ministro da STF que se aposenta vai para o Ministério da Justiça de Lula. Fica falando democracia, instituições, quando os senhores estão rasgando as instituições. Não se meta na mesma prisão que está Alexandre de Moraes, senhor ministro Lewandowski. Alexandre de Moraes está preso, tem uma vida infeliz, tem que se entorpecer no mundo artificial que ele cria dos eventos para ser aplaudido por uma claque que não é de pessoas do mundo real, mas só de pessoas que têm um interesse no poder dele, ou às vezes até por medo. Presidente, fico muito feliz aqui da aprovação do requerimento do deputado Éder Mauro de convocar o ministro da Justiça para vir a essa casa aqui prestar esclarecimentos, porque o que parece nós estamos diante de uma cortina de fumaça, senhor presidente, em que tentam desviar o foco, né, do Janja Palusa, de isenções tributárias para youtubers e artistas que apoiam a esquerda, dentre outros fatos, para tentar vender para os líderes do G20 que o Brasil tem um risco à sua democracia. E para isso estão colocando gente na cadeia. Querem nos fazer crer, prezado Aloysio, Farrur, que prenderam pessoas preventivamente agora, quase 2 anos após terem planejado lá atrás uma tentativa de assassinato. Só existe uma verdade, presidente. A única pessoa que sofreu, um político nesse país, que sofreu uma tentativa de assassinato, chama-se Jair Messias Bolsonaro, por um militante do PSOL, que entrou nessa casa aqui, ou supostamente teria entrado, né, no dia 6 de setembro, no mesmo dia que ele perpetrou a facada em Jair Bolsonaro. Essa informação não vaza. Correr atrás das imagens das câmeras aqui de Brasília para ver o que aconteceu esse dia, ou para ver o que aconteceu no 8 de janeiro, não vaza. Pegar o celular do advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, pegaram até a noite. E os advogados do Adélio? 7 de setembro, no dia seguinte após a facada, Osmar Terra, estavam todos de prontidão, 4 advogados. Um deles foi no seu jatinho particular, num feriadão, né, num feriado prolongado, se não me engano, caiu até numa sexta-feira, 7 de setembro. Será que eles estavam previamente arquitetados para defender o Adélio Bispo? E agora, eu pergunto, além de Adélio, quem mais foi preso? Ele viajou para Santa Catarina, fez um curso de tiro no mesmo clube de tiro onde estaria Carlos Bolsonaro naquele dia, coincidentemente não estava, talvez até tivesse uma informação privilegiada, sabendo que o Carlos Bolsonaro ia fazer um curso de tiro naquele final de semana em Santa Catarina. 2 laptops, cartão de crédito internacional. A dona da pensão morreu dias depois do fato vir à tona, da facada em Bolsonaro, e isso a Polícia Federal não investiga. Pior, o delegado presidente dos inquéritos, prezado Alan Garcês, passou a ser o diretor de inteligência da Polícia Federal, Aloysio Mendes. Que marmelada, prezado Alden, prezado Sanderson, que é da Polícia Federal também. E agora, sabe o que vai acontecer? Sabe para onde é que ele vai, por favor? Agora que o Trump foi eleito lá nos Estados Unidos, prezado Caveira, ele está indo para Londres, ser adido militar da Polícia Federal em Londres. Londres que recentemente teve uma eleição e está dominado pela esquerda. Lá estão botando gente até que tuita na cadeia a rodo, né, a torta e a direita. E eu pergunto, querem nos fazer crer agora que pegaram, né, 4 generais, um outro colega da Polícia Federal, botaram preso, quando a gente sabe que prisão preventiva é uma medida extrema, de urgência, só para quem está atrapalhando a investigação ou com risco de fuga. Botaram esses caras 2 anos depois na cadeia. Aí eu pergunto, onde é que está o cara que escreveu para a Folha de São Paulo, Zuco Gilvan, desejando a morte do presidente Jair Bolsonaro? Será que isso não é uma ameaça ao presidente da República? Será que eu não posso imaginar que ele estaria pensando em matar o presidente da República? Não seria isso tão ou mais grave do que o fato que a gente está vendo hoje aqui, que está levando pessoas à cadeia? O que eu posso falar em matéria de crime de né, que não tem a definição legal, graças a Deus, da pessoa que joga bola com a cabeça
do presidente Bolsonaro? Será que ele quer o bem do presidente ou será que ele está instigando novos Adélios Bispos? E Adélio Bispo foi um lobo solitário, né? Agora, ministra Simone Tebet, com toda a sua excelência criminal e policial, sua experiência de vida sensacional na área investigativa, diz que não se trata de lobo solitário. O outro lá, dizem que se matou com fogos de artifício, deitou a cabeça para se matar com os fogos de artifício, estou achando isso meio estranho, tem que analisar essa imagem para ver certinho se ele não foi de repente alvejado. Correram no dia seguinte, Alexandre de Moraes já estava dando entrevista, tinha imagem do cara solta. Será que soltaram a contragosto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, as imagens do Supremo Tribunal Federal? E as imagens do 8 de janeiro que Flávio Dino não deu? Mas ao que parece é um conluio, onde até o ministro da Justiça de Lula vira ministro da STF e o ministro da STF que se aposenta vai para o Ministério da Justiça de Lula. É inacreditável o que a gente está vendo, senhor presidente, né? Então não tem como você não relacionar esses fatos e entender que nós não estamos diante de uma conduta grave. Até porque, na esfera da cogitação, não é crime. Para quem estuda direito, a maioria dos senhores aqui da área policial sabem muito bem, mas me permita aqui falar com o telespectador, para você considerar um crime tentado, ele tem que ser iniciada a execução. Você pode até, às vezes, trocar farpas aí com a sua esposa, o seu filho, o seu pai dentro de casa. Às vezes fala até que vai fazer uma besteira, mas você não faz. E isso não é crime. Por quê? Porque é cogitação. Você não começou nem o iter crime, você nem começou a execução do crime. Né? De repente puxar a faca, espetar a faca na outra pessoa, ou puxar o dedo no gatilho da arma, ou tacar a pedra. Meu Deus do céu. Então, o que eu peço aqui, né, eu não quero esculachar o ministro da Justiça Lewandowski, não, tá? Mas eu peço respeito a essa casa. O senhor não está fazendo favor nenhum, o senhor está vindo aqui prestar satisfação, indiretamente, a pessoas que normalmente são os recordistas de votos nos seus estados. Para depois, senhor ministro, o senhor não ser interpelado quando vier a público pelos cidadãos comuns que não entendem como que um deputado que recebe quase 2 milhões de votos, que tem a atribuição de convocar os ministros, segue o devido processo legal, devido processo aqui dentro da casa, para chamar Vossa Excelência para cá, da minha parte não teria problema nenhum transformar em convite, mas para dar essas devidas explicações, como é que os senhores se reúnem no Palácio da Alvorada, na residência do maior opositor de Bolsonaro, com o 01 da Polícia Federal, que Bolsonaro sequer conseguiu nomear, né, o Ramagem, com o Procurador-Geral da República, com o ministro da STF, que vão julgar Bolsonaro e tudo relativo ao pessoal conservador, pessoal do 8 de janeiro. Como é que os senhores não querem dar explicações? A imprensa fez o papel dela, perguntou, ninguém deu uma resposta. Nós aqui estamos fazendo o nosso. Depois os senhores vão ter desculpa aqui, não vão ter moral para vir à pública e ficar falando democracia, instituições, quando os senhores estão rasgando as instituições, não estão respeitando o plenário dessa casa, essa comissão. Então o que eu peço, senhor ministro, é que coloque a mão na consciência, reveja o posicionamento de Vossa Excelência, tá? Começando agora num papel novo dentro do Ministério da Justiça, mas para vir aqui nessa casa, para prestar esclarecimentos. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não deve nada. Pode vir aqui falar o que o subordinado do senhor, o diretor-geral da Polícia Federal, que infelizmente o presidente Bolsonaro não pôde nomear que ele quis, o único presidente da história do país que não pôde nomear o diretor da Polícia Federal que ele queria, que seria o Alexandre Ramagem, mas que vem aqui falar o que foi tratado lá. Porque se dia 13 de novembro ocorre essa reunião, dia 17 ou 18, que é hoje é 19, vem a operação da PF, no meio do G20, não está difícil de você conectar os pontos. Está sendo armada a casa de caboclo para tentar pegar Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe disso. Eu pergunto aos senhores, os senhores acham, eu não estou instigando ninguém, pelo amor de Deus, conhecendo um pouquinho de povo que a gente lida todo dia, os senhores acham que será tranquilo mandar um presidente da República para a cadeia por envolvimento com 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de Estado, segundo o argumento seu 01 da Polícia Federal, num domingo de janeiro, que é férias em Brasília, com senhoras e pessoas desarmadas, às vezes até com Bíblia debaixo do braço, numa ação surpresa, onde envolveu mais de 1.500 pessoas, que foi o número de pessoas presas, onde essa ação surpresa não foi vazada por nenhuma das 1.500 pessoas. E aí os senhores vão mandar para a cadeia um cara que estava nesse momento nos Estados Unidos, que esperou sair da presidência da República, quando não era mais
chefe supremo das Forças Armadas, quando não tinha gerência nenhuma sobre as instituições do Brasil, para dizer que esse é o cara culpado por um golpe de Estado, e os senhores acham que os senhores depois vão pegar avião, vão transitar em Brasília com tranquilidade? Não se meta na mesma prisão que está Alexandre de Moraes, senhor ministro Lewandowski. Alexandre de Moraes está preso, tem uma vida infeliz, tem que se entorpecer no mundo artificial que ele cria dos eventos para ser aplaudido por uma claque que não é de pessoas do mundo real, mas só de pessoas que têm um interesse no poder dele, ou às vezes até por medo. Quando acaba o poder da caneta, e um dia ele acaba, o ministro do STF se aposenta também. Quando eles não têm mais o poder, todos esses que aplaudiram viram as costas para ele. Porque sem a caneta ele não é nada. Ninguém gosta do Alexandre de Moraes. Onde ele chega lá em São Paulo, no Clube Ipiranga, as pessoas saem de perto. Outro dia foi jantar num restaurante de luxo, uma mulher se levantou e falou que não jantava do lado da pessoa repugnante igual aquela. E quando o clima esquentou, ele chamou os capangas dele que estavam do lado de fora e entraram para resolver a parada. O marido da senhora, provando que é macho, comprou a briga e falou: epa, daqui para frente, se o negócio é esse, eu tô no meio também. Essa é a vida que o senhor quer para você? Eu não estou ameaçando. Eu só estou falando que vai acontecer com um pouquinho de experiência que eu tenho no meu terceiro mandato legislativo, senhor ministro. Por favor, compareça a essa comissão e esclareça esses fatos, finalizando, presidente. Porque o Brasil não aguenta mais essa polarização. Nós necessitamos, mais do que nunca, de uma lei da anistia para virar essa página, acabar com essa tensão e esse Congresso do presidente Fraga voltar a discutir matérias de interesse da sociedade. Muito obrigado.